Eu resolvi gravar esse vídeo falando sobre esse problema de depressão que eu tive, na verdade iniciou no ano passado, especialmente para ajudar as pessoas que também enfrentaram esse mesmo problema que eu enfrentei. Há alguns anos atrás, eu tive um problema na cidade que eu morava anteriormente com algumas pessoas próximas a mim. E eu não sabia que aquilo iria me afetar psicologicamente de forma tão grave. Porque eu fiquei me sentindo injustiçado por alguns comentários, por algumas falas e por perder pessoas que eram próximas a mim por causa de outras pessoas, enfim. Eu não tive maturidade psicológica para gerenciar esse problema. E aí eu mudei de cidade e eu percebi que o problema só aumentou. Por quê? Porque quando a pessoa ela entra na depressão, pois entrar na depressão, ela entra em forma de processo. Ninguém fica depressivo do dia para a noite, dorme de um jeito e no outro dia acorda com depressão. A pessoa ela entra numa variedade de problemas e de situações que vai deixando ela triste, desmotivada e a depressão ela pode se manifestar de vários tipos. Para vocês terem uma noção, o meu primeiro sintoma foi insônia. Eu comecei a ter insônia, tinha dias que dava tipo 4, 5 horas da manhã e eu não conseguia dormir. E aquilo me desesperava. E tinha vezes que eu chorava muito, porque eu entrava em desespero por eu não conseguir dormir. E depois eu dei o primeiro sinal físico, que eu tive psoríase. Psoríase, quem conhece, né? O corpo fica todo manchado. E eu comecei a perceber uns caroços no meu corpo, mas não fiquei tão preocupado. Um amigo chegou lá em casa, eu estava deitado sem camisa, e ele falou: Sérgio, olha como está seu corpo, que é isso? Aí eu procurei um profissional, um dermatologista, e aí eu estava com psoríase. Foi o segundo sinal, além da insônia, de que eu estava com depressão. Com início, na verdade, depressão. Eu lembro que eu chorava muito, dava muitas crises de choro. E eu sempre é, essas crises que eu dava de choro, eu sempre lembrava por causa um dos motivos. Eu sempre lembrava dos problemas que eu tinha passado anteriormente. E eu queria desabafar, colocar aquilo para fora que eu estava sofrendo por causa daquelas lembranças, por causa dos problemas que vieram sobre mim. E eu não conseguia falar com ninguém. E você precisa entender isso também de uma pessoa que ela está iniciando um processo de depressão. Você precisa perceber que nem sempre ela vai chegar para você e vai pedir ajuda. Nem sempre ela vai chegar para você e vai dizer, desabafar o problema que ela está passando. Às vezes as pessoas que estão ao redor precisam ter a sensibilidade para ver a situação que aquela pessoa está passando. E meu cabelo começou a cair e eu fiquei durante um tempo usando pigmentação escondido sem ninguém saber, porque a queda de cabelo começou a se agravar, até chegar um ponto que tinha uma parte do meu cabelo que não pegava mais a pigmentação, então ficava bem ralo o meu cabelo embaixo, em cima, a pigmentação pegava ainda. Eu não conseguia desabafar para ninguém, não conseguia conversar com ninguém. Porque se eu fosse falar para alguém, as pessoas iriam pensar bem assim: ah, mas não é crente, mas não prega a palavra de Deus, mas não vai para a igreja, como é que tem depressão? E eu lembro que tinha dias que eu chorava muito, aí eu falava: eu não vou chorar para molhar a travesseira, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou chorar para Jesus. Eu lembro que eu dobrava os joelhos, eu chorava, passava 30, 40 minutos chorando e sempre me remetendo a problemas passados. E quando a pessoa ela está em depressão, o primeiro cuidado que você precisa ter com ela é de lembrá-la que ela é uma pessoa capaz de enfrentar qualquer problema. É que dentro dela existe a essência de um Deus que pode todas as coisas. E que problema todo mundo passa. Né? Um passa de um jeito, outro passa de outro. Só que cada um tem estruturas diferentes. E cada um recebe os problemas de forma diferente. O que para mim poderia ser um problema mínimo, para você pode ser um problema grave ou vice-versa. E quando eu estava no ápice da crise, tanto de insônia, queda de cabelo, da psoríase, das crises de choro, eu comecei a me trancar para as pessoas. E as pessoas não entendiam porque eu me afastava, que eu me isentava de sair, o pessoal me chamava, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, sempre gostei de sair, conversar com o pessoal, e eu comecei a mudar meu comportamento.
E aí os meus amigos, as pessoas mais próximas a mim, começaram a perceber. Só que na situação que eu estava, eu não conseguia me abrir, me desabafar com ninguém. E eu resolvi procurar um profissional, um psicólogo. Procurei um psicólogo, fiz alguns acompanhamentos e eu digo para você que passou o que está passando por esse problema. Você não vai conseguir sozinho. Não adianta você se trancar no quarto, não adianta você chorar sozinho, não adianta você se afastar de todo mundo. Sozinho a gente não consegue. Por quê? Porque é a palavra de incentivo de um, é o amor do outro, é o abraço de uma pessoa que dá força para você poder caminhar. Mas existe algo também muito interessante, que me ajudou muito. Eu comecei a me policiar e a procurar estar perto de pessoas que me faziam bem, a estar perto de pessoas que me incentivavam a ser melhor, a pessoas que se mostravam aptos a me ajudar quando eu mais precisava. E para você que enfrenta esse problema, eu te entendo completamente. Eu lhe entendo completamente, porque eu passei pela mesma situação. E quem passa por um processo de depressão precisa ter muita cautela, por quê? Porque a gente fica mais fragilizado a algumas situações. E depois dessa situação, eu resolvi me isolar, me afastar de muitas pessoas, me afastei de muitas amizades. E eu fui lutando contra isso. E eu percebi que não foi em mim que eu encontrei a força. Eu percebi que foi em Deus. E que sem Ele eu não poderia chegar a lugar nenhum. E nos momentos mais difíceis, eu lembro que eu ouvia muitos hinos de Leandro Borges e Vanildo Bordieri. Colocava os hinos deles e os hinos deles me faziam lembrar de Jesus, me faziam lembrar da força de Deus. Lembro que Vanilda postou até um hino, que foi um hino do ano passado dela, Abandonando o Barco. E eu ouvi esse hino, aquele hino falava muito forte no meu coração, porque relatava a história de Pedro. E o hino de Leandro Borges, essa casa é sua, também me fazia muito lembrar de Deus. E coisas que foram fazendo parte da minha vida, que foi me motivando a ter força para sair daquele quadro de depressão. Eu pensei em abrir mão do emprego, porque eu não conseguia dormir direito, comecei a tomar medicamentos. E quando a gente entra no processo, de tratamento contra a depressão, a gente precisa tomar uns medicamentos fortes. E aí eu tomava alguns medicamentos fortes que quem está passando por esse processo sabe quais são os remédios. Os primeiros remédios que a gente começava a tomar, que a gente começa a tomar, tomava 3 tipos de remédios. E isso aí foi me deixando mais debilitado, mais fraco. Eu esquecia muito das coisas com muita facilidade. Tinha dias que passava rápido, que eu fazia coisas no dia que eu não conseguia me lembrar no dia seguinte. Mas, além das pessoas que me ajudaram, eu agradeço muito a Deus, porque sem Ele eu não estaria aqui hoje vivo. Sem Ele eu não estaria vivo. Essa é a forma correta de falar. E se você está passando por um quadro de depressão, em um processo de depressão, a gente não gosta de ouvir quando está no ápice do problema, lá no fundo do poço. Ah, você precisa de Deus. A gente não gosta de ouvir porque no momento a gente não consegue visualizar isso. Mas Deus é o auxílio, na verdade, Ele é tudo nesse momento. E esse vídeo que eu resolvi gravar foi para mostrar para você que eu passei por esse mesmo problema e eu venci. E você também pode vencer. E você pode vencer da melhor forma possível. Com Cristo, aquele que morreu na cruz disposto a dar a vida. E Ele sim pode te dar a vida. Então, com palavras do céu, porque eu acredito no poder da palavra e no poder que há no nome de Jesus. Eu profetizo melhoras para a tua vida. Eu profetizo cura interior. Eu profetizo restauração de vida. Eu profetizo uma vida nova. Eu profetizo que você tenha força para expulsar a tristeza do seu coração. Profetizo que você tenha garra, perseverança para vencer todos esses problemas. E não é sozinho, é com Deus. Ele vai te dar as estratégias certas para você poder vencer todos os problemas. Fique com Deus e Deus abençoe.